Dá para ver agora? Tá entrando. Ah, tá rodando ainda. Agora foi. Foi? Ah, beleza. Bom, pessoal, então a gente parou aqui na aula 15, né? A gente vai continuar falando sobre o teste de hipóteses. A última matéria que a gente viu era teste para independência, né? Então a gente testava se uma variável era independente de outra, né? Agora a gente vai entrar na parte que eu acho que é que tem mais potencial de aplicabilidade na vida acadêmica de vocês, como biólogos, né? Porque a gente vai falar sobre testes para comparação de médias, tá? Esses testes são importantes porque antes a gente só fazia teste, a gente fez o de independência, que é um teste um pouco mais diferente, mas a gente só tratava de testes nesse sentido, né? Mi igual a valor numérico, tipo, mi igual a 10, contra, sei lá, H1, mi diferente de 10, né? Então, assim, tudo bem, esses testes eles aparecem vez ou outra, né? Mas na maioria das vezes o que você quer é comparar duas populações. Então, você, você não tem mais um teste que parâmetro igual a um valor numérico, mas sim existe diferença, né, entre as duas populações, e essa diferença se traduz em termos de parâmetros, né? Então, por exemplo, a gente poderia testar algo do tipo, né, se eu tenho duas populações, a primeira com média Mi1 e a segunda com média Mi2, um teste interessante seria, será que a média da primeira população é igual à média da segunda população? Versus, sei lá, essas médias serem diferentes. Então, em vários contextos, isso aparece. Eu vou dar logo mais adiante, eu vou dar alguns exemplos de onde essas coisas costumam aparecer. Então, eu sinto como se o curso de estatística ele fosse sendo construído até que chegasse, até que no final o objetivo maior é falar sobre esses testes de comparação. Que aí eu acho que vai dar para enxergar algumas aplicabilidades mais palpáveis assim com assuntos de biologia. Né? E a gente vai ver duas formas de comparar. A gente vai ver comparação de médias quando as amostras são não pareadas e quando as amostras são pareadas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse ponto, né? Sobre essa questão das comparações. Então, no caso geral, o interesse é comparar médias entre duas ou até mais populações distintas. Tá? Então, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos só para ilustrar, tá? Então, a gente tem, por exemplo, comparação da produção média de uma substância por duas espécies distintas de bactérias. Então, você tem duas espécies de bactérias que produzem uma certa substância e você quer comparar se, em média, né, uma população de bactérias, ou uma espécie de bactérias, produz mais dessa substância do que a outra população de bactérias, né? Vendo bactérias de espécies distintas e comparando se a produção dessa substância é ou não diferente, né? Se tem uma bactéria que tende a produzir mais e outra tende a produzir menos. Então, isso, no ponto de vista prático, né, a gente verifica com testes de hipótese. Né? Então, empiricamente, você faz os seus experimentos e verifica se a média parece ser diferente para os dois casos. A gente tem ainda comparação da taxa média de sucesso na redução de um tumor por dois medicamentos distintos, por exemplo. Né? Então, você testa dois medicamentos ou dois tratamentos, né? E olha se a redução no tamanho de um tumor, né? Aí pode ser em cultura celular, digamos, né? Se essa redução é diferente, né? Com um tratamento ou com uma droga em comparação com outro tratamento ou outra droga. Também tem mais um exemplo, né? No caso, o nível médio de colesterol sérico, quando você compara indivíduos obesos com indivíduos não obesos, né? E aí a pergunta de interesse é, será que o nível de colesterol é diferente nessas duas populações, né? Então, você colhe uma amostra e vê se na amostra te dá evidências de que esses níveis sejam diferentes. Então, e aí existem vários outros tipos, né, de problemas que usam essa questão de comparação de médias. Né? Talvez um deles que a gente esteja vendo bastante, né, seja com respeito a tratamento de Covid e vacina, né, em que você tem um grupo placebo, por exemplo, vacina, você tem um grupo placebo, que é aquele grupo que recebe
um placebo que não é vacina, e um outro grupo que recebe a vacina. E aí você acompanha e vê quantas pessoas do grupo que recebeu a vacina se infectaram, versus quantas pessoas, qual a proporção de pessoas que não recebeu a vacina e que se infectou. Será que essa proporção é diferente nas duas populações? Se for estatisticamente diferente, é um sinal de que a vacina, de fato, atua, né, para proteger aquela pessoa, né, para proteger o indivíduo que recebeu a vacina, né? Até mesmo para tratamento, né? Não sei se, eu acho que vocês não devem pensar assim, né? Mas eu não sei, eu já vi muita gente que pensa sem comparar, né? Pensa só no número absoluto. Então, às vezes, pode vir um erro muito sério com respeito a isso. Por exemplo, né? Tratamento precoce de Covid. Então, eu já ouvi casos, né, de pessoas próximas de mim dizendo, sei lá, eu conheci uma pessoa, conheci 2 ou 3 pessoas que tomaram, sei lá, cloroquina ou ivermectina ou algo assim, e melhoraram da Covid. Aí eu falo, tá, tudo bem, mas elas podiam ter tomado água, né, e também terem curado. Isso não diz muita coisa, né? A gente não sabe se foi o fato dela ter tomado o medicamento ou não que curou. O que você deveria fazer era comparar a proporção das pessoas que receberam o medicamento com as pessoas que não receberam. E aí a pessoa pode até falar assim, então, não sei, estima-se, se eu disser para quem me veio com esse argumento o seguinte, suponha que a taxa de recuperação, né, de pessoas que receberam, digamos, ivermectina, né, seja de 96%. O que você acha? A gente deve receitar esse medicamento ou não? A pessoa pode dizer, pô, claro, né, porque tem 96% de chance da pessoa não vir a óbito, mas e se eu comparar com outra informação e disser que lá no início, né, eu acho que estimava-se, né, que a taxa de óbitos era de 2%, 2 a 3% por Covid. Se eu dou essa informação, o que acontece? Você vê que a proporção de sobreviventes, né, é menor, mesmo que seja 96%, pareça muito grande, o que eu tenho que fazer é comparar com os que não receberam. Então, eu não posso analisar só o número bruto, só o percentual. Isso daí não me diz nada. Eu tenho que comparar o percentual com o que acontece com as pessoas que não recebem nada, né? Porque pode ser que esteja ocasionando, na verdade, mais mortes do que se você não receitasse aquele medicamento. Então, é esse ponto que às vezes as pessoas não param para pensar, elas não veem que tem algo a mais que elas estão desconsiderando, elas não estão considerando a comparação. Né? E por isso é importante a gente ver esses testes. Então, vamos, né, já teve muito blá blá blá, né? Então, vamos para um exemplo para a gente poder construir esses testes de comparação. E eu vou começar aqui com um teste que é não pareado, tá? Então, eu peguei esse exemplo, que é o exemplo do livro, né, do livro do Pagano e da Gouvreau, eu acho que é esse o nome, Princípios de Bioestatística. Então, resumir aqui o exemplo, então ele tem o seguinte, ele quer investigar os efeitos de uma droga no tratamento de hipertensão em pessoas acima de 60 anos, tá? E que sofrem de hipertensão sistólica isolada. Então, os indivíduos com essa condição apresentam uma pressão sistólica maior do que 160 unidades, tá? E a pressão diastólica abaixo de 90. Aí o que o estudo faz, né? Ele escolheu aleatoriamente um grupo aí eu vou denotar aqui, ó, por NX, tá? NX pacientes para receberem a droga. Esse número é bem grande, né? 2.308 pacientes. Então, receberam a droga e estão no grupo de tratamento. E um outro grupo de NY igual a 2.293 pacientes para receber um placebo, que é o chamado grupo de controle, né? Então, o que acontece? No grupo de tratamento, a gente observou, né, nesse estudo, né, os profissionais, né, observaram a pressão sistólica média, e aqui eu vou denotar por X barra, tá? Então, deixa eu até copiar para cá, porque talvez eu use essas informações. Então, eu vou anotar assim, ó, tem uma amostra de X, né? E tem uma amostra de Y. Então, anotando aqui, isso vai me dar o seguinte. A minha amostra de X, ela tem tamanho NX de 2.308 pacientes, enquanto que a amostra de Y tem o tamanho NY igual a 2.293. Tá, que mais?
Na amostra X, eu observei a média amostral igual a 142,5. E na amostra Y, eu observei Y barra igual a 156,5, tá? E observei na amostra de X, desvio padrão igual a 15,7. E na amostra de Y, eu observei 17,3, tá? Ok, então já copiei os dados para cá. Então, nota o que acontece. Aqui eu tenho duas populações, a população X e a população Y. E eu vou comparar as duas. Para comparar as duas, eu olho as medidas amostral das duas e eu vou formular um teste de hipótese, tá? De que maneira? Bom, tem que ser um teste que me possibilite responder a seguinte pergunta, que é: o estudo fornece evidências de que a média nos níveis de pressão sistólica na população de interesse é diferente entre os que receberam tratamento com a droga e os que não receberam? Ou seja, eu estou perguntando o seguinte, ó, a minha hipótese nula é: será que a média da população X... Aí, deixa eu botar um pouquinho para baixo para conseguir colocar aqui o seguinte para vocês. Na minha população X, eu tenho os valores XIs, né? E eu vou chamar o valor esperado de XI, essa é a média populacional, eu vou chamar isso de μx. E aqui, o valor esperado de YI, que é a iésima unidade amostral em Y, é igual a μy, tá? Então, eu quero comparar, será que μx é igual a μy e H1? Será que μx é diferente de μy? Tá? Então, esse é o meu conjunto de hipóteses. E aí, se eu traduzir isso aqui de volta, né, para o que ele significa, vai significar o seguinte: será que a média dos níveis de pressão sistólica nessa população, que é das pessoas acima de 60 anos com hipertensão isolada, né, será que a média da pressão é diferente entre os que receberam o tratamento com a droga e os que não receberam? Em outras palavras, será que a droga reduz a pressão do indivíduo? Tá? Então, aqui só para anotar, o X é o grupo tratamento. Então, vou colocar aqui, ó, tratamento. Só para eu não esquecer que o X é o tratamento e o Y é o placebo, tá? Y é o placebo. Então, beleza, tá? Formulei minhas hipóteses, agora vamos continuar. Aqui eu só usei um pouquinho da anotação, mas eu fiz basicamente a mesma anotação que eu botei aqui, ó. Eu tenho uma população X. No caso, aqui eu estou supondo normalidade, tá? Ou seja, quando eu suponho normalidade, quer dizer que a minha população X tem distribuição normal. X tem distribuição normal com a sua própria média em X, Y tem distribuição normal com a sua própria variância sigma 2x. Tá? Bom, aí eu colho uma amostra, x1 até xnx, né? Lembrando que o tamanho de amostra deve ser indexado por x, aqui nesse caso, porque ele pode ser diferente do tamanho de amostra de y. E aí eu colho média e desvio padrão amostrais, x barra e sx. Tá? Enquanto na população y eu faço a mesma coisa. Y ele tem uma outra distribuição normal, potencialmente, né? Em que ele tem a sua própria média mx e o seu próprio desvio padrão. O desvio padrão ele não precisa ser o mesmo, não precisa ser o mesmo nas duas populações. Podem ser distintos. E aí a hipótese nula é sempre a da igualdade, né? μx igual a μy. Então, será que a média das duas populações é igual? Né? Bom, e a gente assume, né, a gente vai assumir independência entre as amostras, né, de x1 até xnx, y1 até yny, tá? A gente vai assumir que todas as pessoas observadas no estudo têm as suas medições de pressão independentes uma da outra, o que faz sentido, né? Que a minha pressão sanguínea não deve ser dependente da pressão sanguínea de outro paciente que está participando desse estudo, tá? Até aí alguma dúvida, pessoal, nessas hipóteses e na anotação? Deixa eu voltar para ver se está gravando. Deixa eu ver, tem uma dúvida. Quando o desvio padrão é maior que a média, isso influencia muito no resultado que se pode tirar? Quando o desvio padrão é maior que a média. Esses desvios, né? Eu não sei, eu acho... Bom,
Sim, o desvio padrão, ele tem uma participação, digamos assim, né, no teste, porque é claro que quanto menor o desvio padrão, por exemplo, se o desvio padrão for muito baixo, por exemplo, se eu tiver sigma x aproximadamente zero, eu quase não vou ter variabilidade, ou seja, todos os x vão ser muito próximos. E aí o teste, em geral, ele vai ser mais preciso, né? Porque eu não tenho muita variabilidade. Então, eu não acho que se compare muito μx com sigma x, tá? Eu acho que a comparação é mais se o sigma x é próximo de zero ou se ele é muito grande. Quanto maior o sigma x, né, mais difícil vai ser eu tirar uma conclusão com o meu teste, porque as minhas amostras vão variar muito. Né? Então, assim, é claro que depende. Se o sigma 2x for muito pequeno e o sigma 2y forem muito pequenos, então qualquer diferençazinha, por menor que seja no x e no y, vai ser identificado, né? Por exemplo, se o sigma x for próximo de zero e se o sigma y for próximo de zero. Então, a distribuição x, vamos supor que as médias sejam diferentes. Seja μx aqui e seja μy aqui. Até colocar com outra cor, para não confundir. E aqui eu tenho y. Se a variância é pequena, então as duas curvas são algo assim, né? Então, o que vai acontecer? A média, quando você for olhar as amostras de y, elas vão estar todas aqui. E as amostras de x vão estar todas aqui perto. Como a variância é pequena, não vai ter muito overlap, né? Então, vai ser mais fácil eu identificar diferenças menores. Enquanto que se o sigma 2x e o sigma yx forem grandes, vai ser bem mais difícil de identificar essas diferenças. Porque aí, quando eu for observar as amostras, vou observar as amostras bem próximas umas das outras. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui o μx e se eu tiver até mais afastado, eu tiver o μy. Mas aqui, num caso mais extremo, eu tenho a curva muito mais achatada, né? Porque significa que a variabilidade é maior. Então, vai ser mais difícil detectar diferenças entre μx e μy, porque a minha amostra de μx ela vai estar em todo lugar e as amostras de μy também. Elas só vão estar ligeiramente mais para a direita, as de μy. Né? Então, tudo depende, tá? É dessa forma que os desvios eles atuam. Se forem muito pequenos, é fácil distinguir eventuais pequenas diferenças entre as duas médias, enquanto se o sigma 2 for grande já é mais difícil, tá bom? Tá, beleza, mas... Então eu acho que é por aí, é mais a magnitude se é pequena ou baixa, não tanto ela em comparação com a média, tá? Então, a nossa hipótese nula vai ser a da igualdade e a gente vai assumir independência. Bom, aí você pode me dizer, né? Ah, mas professor, e se os meus dados não forem normais? Porque isso é totalmente plausível, né? Você nem sempre vai ter dados normais. Então, o que acontece se você não tem normalidade? Aí acontece o seguinte, então vou fazer as hipóteses de novo, só que sem supor que os dados são normais. Então, se as populações não forem normais, eu não vou mais poder dizer coisas do tipo xi tem distribuição normal, μx, sigma 2x. Eu não posso mais dizer isso. Tá? Mas aí o que eu vou dizer agora? Eu vou te falar o seguinte, ó, tudo bem, eu não sei qual é a população, qual é a distribuição de x, mas eu vou denotar o valor esperado de x, que é a média populacional, eu vou denotar por μx. Isso eu posso fazer, não importa quem seja a minha variável x, né? Ela vai ter uma média, μx, e vai ter uma variância, que eu vou chamar de sigma 2x. Tá? Eu suponho que a minha amostra dessa população x seja toda em ID, no sentido de que eu tenha todas com a mesma distribuição. Então, por exemplo, se x é Poisson, então x1 até xnx tem que ser Poisson também. Todas têm que ser a mesma Poisson, com a mesma média, a mesma variância. E aí, bom, eu só tenho esses requerimentos. O primeiro, que todos tenham a mesma distribuição, e o segundo, o nx tem que ser grande, tá? Porque aí eu vou usar o TCL para poder fazer o teste. Tá? Da mesma forma, com y, né, acontece a mesma coisa. Então, em y, eu vou supor que ele tem uma média μy e uma variância sigma 2y, e é isso. Né? Além disso, eu tenho que ter ny grande. Então, minha amostra de y tem que ser grande, minha amostra de x tem que ser grande.
Quando eu olho no exemplo, as duas são grandes, né? Então, eu posso usar o TCL e fazer o teste, mesmo que eu não tenha normalidade. Eu não preciso checar se os meus dados são normais para fazer esse teste, tá bom? Aí, sempre, né? Precisamos também de dependência entre as amostras. E esse fato é importante. Quando a gente for ver teste pareado, a gente está vendo que não é pareado. Quando a gente for ver o teste pareado, a gente vai ver que isso vai trazer uma complicação a mais e a gente vai ver como contornar essa complicação, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a fazer a bolar o teste em si. Então, primeira coisa, né? A minha hipótese nula eu coloquei aqui como sendo μx igual a μy, mas também poderia pôr na forma de diferenças. A diferença entre μx e μy é zero. Então, foi o que eu escrevi aqui. Hipótese nula, a diferença das médias nos dois grupos, né, no grupo de tratamento e placebo, é zero. E aí, sob H0, o que acontece? Se eu supuser que H0 é verdade, então vale essa sentença que eu coloquei aqui. Vamos ver se isso faz algum sentido intuitivo para vocês. Então, eu tenho Z, definir essa variável aleatória, ela é x barra menos y barra, tá? Dividido pela raiz de sigma 2x sobre nx mais sigma 2y sobre ny. Eu digo que essa variável aleatória tem distribuição normal 0,1. Bom, da onde eu tirei isso, né? Vamos ver. Eu vou colocar aqui só a conta para justificar isso, e vocês vão ver que não é nada muito diferente do que vocês já viram antes. Então, estatística de teste. Então, vamos lá, vamos ver por que deve valer isso aqui, né? Bom, como eu quero testar se a diferença entre as médias populacionais é igual a zero, o que eu devo usar como estatística de teste, né? Porque eu não conheço μx, não conheço μy. Mas eu posso olhar na amostra, né? Eu posso olhar alguma quantidade que me dá uma ideia do que deve ser essa diferença, né? E essa quantidade deve ser o quê? Deve ser x barra menos y barra, não é isso? Por quê? Se a média amostral de x menos a média amostral de y for muito pequena, então eu devo ter evidências de que a diferença entre as médias populacionais também vai ser pequena, né? Porque é aquela velha história, né? No teste de hipótese, eu não observo os parâmetros populacionais e aí eu imito, né, eu estimo esses parâmetros usando as estatísticas da amostra, né? Então, ao invés de olhar para a média populacional de x menos a de y, que eu não consigo ver só se eu fizer um censo, eu vou olhar para as medidas amostrais e vou ver se essa diferença é pequena. Então, algo me diz que eu devo usar x barra menos y barra para fazer o teste. Então, vou lá, né? Vou colocar aqui a minha distribuição. Como eu não estou supondo normalidade nesse teste específico, né? Não falei em momento nenhum que os dados eram normais. Então, vamos fazer a princípio supondo que é normal, tá bom? Então, vamos supor. Não, nem precisa, né? Tá, não vou supor normalidade, não preciso fazer isso. Então, ó, se o x barra, eu vou olhar então agora para a diferença e vou tentar calcular quem é a distribuição aproximada dessa diferença, tá? Qual vai ser a distribuição? Bom, vou fazer o seguinte, vou olhar cada um separado. Quem é a distribuição aproximada de x barra? Bom, se a média é μx e a variância, eu esqueci de anotar aqui, é sigma 2x, então x barra é aproximadamente o quê? Pelo TCL? Pelo TCL, média amostral vai ser aproximadamente normal se o n for grande. Então, vou anotar aqui, ó, n grande. Tá? Então, eu tenho o seguinte, se o n for grande, x barra tem distribuição aproximadamente normal. Quem é a média de x barra? A média de x barra é a mesma média de x, tá? É a mesma média do que a média populacional. E a variância de x barra? A variância de x barra é a variância de x dividido pelo tamanho da amostra de x, né? Vê se não é isso. Alguma dúvida, pessoal? De que essa é a distribuição aproximada do x barra? Tá? Eu só tenho que tomar cuidado que é o sigma 2x dividido pelo nx, não o n total, tá? É só da amostra de x, porque para calcular a média amostral de x eu não usei os dados de y, tá? Então aqui é dividido por nx.
Ver se tem alguma dúvida no chat. Tá. Ok, então essa é a distribuição aproximada de x barra. Agora eu vou fazer para y barra. Bom, para y barra vai ser totalmente análogo, então também vai ter distribuição normal. A média vai ser μy, que é a média de yi, e a variância sigma 2y dividido por ny. Né? Então deu isso aqui. Tudo bem? Então, olha, eu já consigo calcular a minha aproximação para x barra menos y barra. E aí, por isso, a gente falou lá no início, né, do que acontece se eu tomar uma combinação linear de normais. E a gente viu que uma combinação linear de normais é também normal. Combinação linear, que eu digo, é algo assim, é ax mais by, em que o x é variável, o y é variável, e esses caras aqui são constantes, são números. Né? No caso, o a que eu estou usando aqui nesse exemplo é 1, e o b é igual a menos 1. Né? Então, a gente viu que combinação de normal é normal. Então, a diferença entre o x barra e y barra, como o x barra é normal e o y barra é normal, essa diferença é normal também, tá? E também, para essa diferença ser normal, eu preciso da independência. Se o x barra e o y barra não forem independentes, aí são outros 500, vai mudar a distribuição, tá bom? Mas como eu estou supondo que tudo é independente, né, com uma hipótese do teste, como que eu coloquei aqui, ó, todos os dados são independentes, os y são independentes entre si, os x são independentes entre si, e x é independente de y. Então, esse cara vai ser independente desse aqui. Aí, vamos lá. Então, vamos prosseguir. Então, então, se ele é normal, então tem dois parâmetros. Né? Esse primeiro parâmetro aqui, na normal, é quem? É o valor esperado da variável aleatória. Então, aqui eu vou colocar de x barra menos y barra, concorda? E é sempre assim, na normal, o parâmetro que você bota aqui é o valor esperado da variável. Então, eu vou colocar de x barra menos y barra. Quem é o valor esperado de x barra menos y barra? Isso é E de x barra menos E de y barra, tá? Usando de novo a propriedade de esperança. A gente já viu lá atrás que esperança da diferença é a diferença das esperanças. Quem é E de x barra? Ora, E de x barra é μx. Quem é E de y barra? μy, não é? Porque, enfim, já anotei aqui, né? Que o valor esperado de x barra é mx e o de y barra é my. Então, o que vai entrar nesse primeiro espaço? Vai entrar mx menos my. Porque, de novo, o primeiro parâmetro sempre é o valor esperado da variável aleatória, que a gente calculou, deu mx menos my. E aqui, variância. Bom, o segundo parâmetro que entra na normal é a variância daquela variável aleatória. Então, quem é a variância de x barra menos y barra? Né? Aí eu vou usar aqui um truquezinho. Isso é a variância de x barra mais a variável aleatória menos y barra. Concorda? Então, só escrevi a diferença como somar menos a segunda variável. Então, estou somando menos y barra. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso usar aquela questão de separar, né, as somas. Então, vou separar somando variância de x barra mais menos y barra, isso aqui dá variância de x barra mais variância de menos y barra, não é isso? Essa igualdade aqui eu só consigo obter por conta da independência. Tá? Então, aqui que eu estou usando a hipótese de serem independentes as amostras. Agora, eu já praticamente terminei. Por quê? Quem é a variância de x barra? Eu já anotei aqui, que é sigma 2x sobre nx. Mas quem é a variância de menos y barra? Bom, a variância de menos y barra, esse menos que está aqui, é um menos 1 vezes y barra. Então, lembra lá que constante sai da variância ao quadrado? Então, essa constante, que era menos 1 vezes y, saiu da variância como menos 1 ao quadrado vezes var de y barra, tá?
Tem que lembrar que a constante sai da variância ao quadrado, porque se saísse sem quadrado, podia dar variância negativa. Se eu esquecesse do quadrado, a variância de menos y barra daria menos variância de x, que daria um valor negativo. E a gente já viu que a variância nunca pode ser negativa, sempre positiva. Então, isso aí é só um truquezinho para vocês lembrarem que constante sai da variância ao quadrado. Bom, agora para eu terminar a conta, né, isso dá sigma 2x sobre nx, mais, porque aqui é menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar só var de y barra. Quem é a variância de y barra? Sigma 2y sobre ny, não é isso? Então, beleza, terminei de calcular a variância de x barra menos y barra, deu sigma 2x sobre nx, mais sigma 2y sobre ny. Alguma dúvida, pessoal, nessas contas? O objetivo final era chegar na distribuição da diferença entre as médias. Tá bom? Mais a distribuição das diferenças entre as médias amostrais. Porque eu vou usar isso para justificar essa estatística de teste aqui. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Até agora tranquilo, né? Qualquer coisa é só falar. Pode me interromper, não tem problema, porque eu tenho uma tela só, então tem que ficar minimizando. Então, se quiserem perguntar, não precisa esperar não, tá? Pode interromper de fato, que eu não me importo. Senão posso demorar tipo uns 10 minutos para ver que tem pergunta ali no chat. Bom, então tem que justificar essa parte, né, ainda. Mas olha só que interessante, né? Eu cheguei a x barra menos y barra. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para cá. Eu vou pegar... Acho que aqui eu posso dar uns Ctrl Z para tirar isso. Eu vou só copiar a distribuição da minha estatística. Ctrl C. Beleza. Então, eu tenho isso aqui, né? Então, sob H0, o que acontece? Essa diferença é zero, né? Então, sob H0, eu tenho x barra menos y barra, com distribuição aproximadamente normal. Essa média é zero, e o desvio se mantém, tá? Bom, e se eu padronizasse, então, né, a minha variável x barra menos y barra? Como é que eu faço para padronizar uma variável aleatória? Ora, eu subtraio da média, mas a média sobre H0 é zero, né? E divido pelo desvio padrão, né? E quem é o desvio padrão dessa variável aleatória aqui, que eu estou padronizando? O desvio padrão é esse. Então, eu vou dividir por sigma 2x sobre nx, mais sigma 2y sobre ny, não é isso? Bom, ok. Então, anota que, como eu padronizei a minha variável x barra menos y barra, se eu padronizo qualquer variável aleatória, eu termino com uma outra variável aleatória que tem média zero e variância 1. É isso que a padronização faz. No caso da normal, a padronização mantém a distribuição como sendo também normal, além de fazer com que a média dê zero e a variância dê 1. Então, a variável z padronizada tem distribuição normal 0 e 1, tá? Então, esse é o processo de padronização. Ele faz com que a média da variável se torne zero e a variância se torne 1. No caso de variável normal, eu mantenho a distribuição como também sendo normal. Isso só vale para normal. Se eu tiver Poisson, por exemplo, quando eu padronizo uma Poisson, eu posso padronizar Poisson. O valor esperado vai dar 0, a variância vai dar 1, mas a variável não vai ser Poisson, vai ser outra coisa. Tá? Então, só no caso da normal, não existem outros casos, mas em geral, no caso da normal, a padronização mantém a mesma distribuição. Então, beleza. Então, cheguei à conclusão de que vale essa estatística de teste aqui. Então, já posso fazer meu teste, né?
Ah, só tem um problema. Qual seria a próxima etapa? Eu já tenho um candidato à estatística de teste, então, para eu fazer o teste, eu teria que fazer o seguinte: eu teria que calcular o valor de Z observado na amostra. Aí eu vou lá felizão, boto aqui o x barra que eu observei, que deu, vou botar aqui nos dados, né? 142,5, y barra que deu 156,5, sigma 2x, aí eu paro e penso, poxa, não sei o sigma 2x, né? Então não dá para calcular essa estatística. Né? Da mesma forma, eu também não sei quem é o sigma 2y. Esse aqui eu sei, ok, é 2308. Esse aqui também é 2293. Mas não consigo calcular a estatística de teste na amostra, tá? Então, como a gente não conhece os desvios, a gente pode substituir pelos seus estimadores. Né? Então, eu vou substituir o sigma 2x por sx e o sigma 2y por sy. Né? Aí é aquela velha história. Quando eu faço esse tipo de substituição, em geral, a minha distribuição muda. Né? Essa distribuição só é normal se o que entrar aqui for o sigma 2x e o sigma 2y. Se eu trocar e colocar S2x, que é a variância amostral de x, e S2y, que é a variância amostral de y, essa distribuição não vai mais ser normal, ela vai ser t-de-student, tá? Então, lá anteriormente, quando a gente falava de teste para média, a mesma coisa acontecia. Eu mudava de normal para t-de-student. Aqui é um pouquinho mais chato, porque o número de graus de liberdade, o que a gente viu lá era que o número de graus de liberdade era n-1, para fazer teste para mi igual a um valor. Então, para fazer um teste dessa forma, era n-1 grau de liberdade que eu usava na T. No caso da comparação de médias, o número de graus de liberdade é bem mais chato de calcular. Não é assim, difícil. Né? No computador você calcula isso aqui rapidinho. Mesmo assim, numa calculadora também. Né? Mas é uma expressão bem mais complicada do que n-1, isso de fato. Mas é uma expressão totalmente calculável. Vamos ver. Porque ela só depende da variância amostral das duas amostras, do tamanho amostral das duas amostras, e é isso. Então, é esse cara que eu consigo calcular. Essa parte dos graus de liberdade é uma parte que cai meio do céu, né? E a gente não tem condição aqui de provar que o número de graus de liberdade vai ser esse de fato. Está fora do escopo desse curso e até de cursos mesmo introdutórios, mesmo na estatística, a gente ainda não tem o ferramental necessário para ensinar por que o número de graus de liberdade é esse. Então, infelizmente, por agora, a gente vai ter que aceitar, tá? Mas, pelo menos, vocês têm uma intuição, né, de onde vem a estatística de teste. Ela vem de olhar qual a distribuição da diferença, padronizar, e aí eu troco, onde aparecia a variância amostral pela a variância populacional, eu troco pela variância amostral e vice-versa, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte da formulação do teste? Deu para entender? Algum ponto ficou mais confuso? Bom, então vamos lá, vamos fazer o nosso teste. Deixa eu voltar para ver se não anotou alguma coisa. Tá ok, tá. Então, como é que a gente faz o teste? A gente vai ter que... Bom, ficou faltando, né, falar da hipótese alternativa, mas eu acho que ela é mais imediata, né, nessa história toda. Por quê? Bom, eu tenho que lembrar que para eu continuar fazendo teste, eu preciso definir região crítica, né? E essa região, ela vai depender de quem é a hipótese alternativa H1. Então, ó, se H1 for do teste bilateral, então eu vou considerar como região crítica nas duas caudas. Tanto se eu tiver observado o valor da estatística de teste Z muito pequeno ou muito alto, eu vou ter evidências para rejeitar H0, tá? Como eu estou associado geralmente a um nível de significância alfa, e aqui eu tenho duas áreas para dividir esse nível de significância, eu vou dividir metade para cá, metade para cá. Não é isso? Vou dividir metade, metade. Agora, H1 eu tenho MiA maior que MiB. Então, eu só vou considerar a área à esquerda, então aqui eu tenho associado alfa por cento, né, de probabilidade, e se a hipótese alternativa for menor, então eu vou rejeitar se o valor da estatística de teste cair aqui, tá bom? Então, se Z cair aqui ou se Z cair aqui.
Aqui tem um problema de notação, né? Porque eu estava denotando como x e y, tá? Então, isso aí tem que corrigir nos slides. X, y, x, y. Tá bom? Então, é isso, né? Então, vamos lá. Vamos retornar agora para o exemplo para a gente poder calcular, né? Para a gente poder, de fato, fazer o teste, tá? Bom, então, eu vou colocar aqui, eu vou deixar esse slide porque ele já tem os dados consolidados aqui, né? Então, eu só vou prosseguir. Então, essa foi a primeira etapa. Vou colocar aqui. O teste que eu queria era dessa forma. Então, eu vou só anotar aqui o procedimento. Então, primeira parte é a definição das hipóteses. H0 é o seguinte, mi x menos mi y igual a zero, e H1 era mi x menos mi y diferente de zero, né? Ou seja, as médias eram diferentes. Deixa eu só voltar para a pergunta para a gente conferir se era isso mesmo. A pergunta é: o estudo fornece evidências de que a média dos níveis de pressão sistólica na população de interesse, né, é diferente entre os que receberam tratamento com a droga e os que não receberam? Então, ele está perguntando se é diferente, logo o H1 vai ser diferente, não maior ou menor. Tá? Então, é um teste bilateral. A gente faz o seguinte. Então, primeira etapa, definir as hipóteses. Segunda etapa é a estatística de teste. Estatística de teste e sua distribuição sob H0. E a sua distribuição sob H0. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. A estatística de teste é Z. Vou até copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, essa é a minha estatística de teste e coloquei a distribuição dela sob H0. Tá? Então, sob H0 tem distribuição normal 0,1. Terceira etapa. Terceira etapa é a região crítica, né? Região crítica. Minha região crítica é... eu posso colocar a região crítica aqui, eu posso não colocar. Deixa eu ver. Eu estou fazendo com p-valor, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o teste pelo p-valor, né? Acho que vai ser mais interessante. Porque, para a gente se habituar, né, a usar o conceito de p-valor para fazer o teste, já que p-valor é o que mais aparece nos softwares que fazem teste de hipótese, e, além disso, também é o que mais aparece nos estudos científicos mesmo. Então tá, então antes, então, a minha etapa 3 agora vai ser a seguinte, vai ser cálculo da estatística de teste, né, ou seja, de Z na amostra. Então essa é a terceira etapa. Então vamos lá. Então na amostra eu observei Zzinho. Lembrando que eu gosto de anotar o valor numérico, né, observado. Coloquei Z, eu devia colocar T. Peraí. Ih, gente. Na verdade, bom, eu copiei aqui, fiquei apressado. Eu não posso usar essa estatística porque eu não vou conseguir calcular de fato, né? Eu esqueci de substituir aqui por essa. Então, falei lá que tinha que substituir por essa, esqueci. Então, S2x, S2y. E aqui, como eu estou com S ao invés de estar com sigma, então passa a ser T. Tá? Eu fui no automático ali e esqueci. E aqui eu vou anotar qual é o valor de V, né? O valor do número de graus de liberdade é S2x sobre nx mais S2y sobre ny ao quadrado, dividido por S2x sobre n ao quadrado sobre nx menos 1. Aqui faltou o x. Mais, S2y dividido por ny ao quadrado sobre ny menos 1. Tá? Bom, tá aqui do lado.
Então, isso aqui, como tem distribuição T, eu vou denotar com Tzinho, ao invés de denotar com Zzinho, tá? Então, é só porque eu esqueci mesmo. Aqui eu estava falando com vocês, né? Eu anotei aqui T, mas escrevi olhando para esse. Então, vamos lá. Então, qual é o cálculo de T na amostra? Então, isso aqui vai dar Tzinho, que eu observei na amostra, foi de x barra, que era 142,5, menos y barra, que é 156,5, né? Dividido pela raiz de... aqui vem S2x, então tem que pegar o sx e elevar ao quadrado, e dividir por nx. Então, vai dar 2,308, né? Mais SY, né? Que era 17,3 ao quadrado, dividido por NY, que é 2,293. Tá bom? Então, na amostra, eu observei essa quantidade aqui, tá? Então, ó, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu acho que eu tinha posto no outro, acho que eu tinha posto aqui um código que era para essa aula especificamente. Era aula 14 ou era aula 15? Não, essa daqui era a parte das tabelas. Aula 15 era isso. Bom, então vamos lá. Aula 15. Então aqui, ó, eu preparei aqui no R um código para rodar as contas, né, que eu vou usar na aula de hoje. Então eu fiz o seguinte, ó. Eu tenho que calcular essa estatística daqui. Eu fiz assim, ó. Eu podia botar aqui direto, né, esses valores e fazer a conta. Eu também posso fazer assim, posso usar o fato de que o R trabalha bem com variáveis, tá? Então é só uma dica de como vocês podem fazer a conta, tá? Porque assim ela fica bem geral. Vou até mostrar para vocês se o exemplo fosse outro. Então, ó, eu tenho o seguinte, coloquei o valor de nx, vim aqui, o nx era 2,308, o x bar, que era a média amostral, é 142,5, SX era 15,7, e aqui eu defini uma outra variável, que é o S2x, né, que é esse cara daqui ao quadrado, que era o S2x. Aí eu denotei assim, ó, S2x é o SX elevado ao quadrado. Isso aqui eu defini as minhas variáveis que dizem respeito à amostra. Aí faço a mesma coisa para o y. Então, eu tenho NY, Y barra. Aí vamos conferindo aí para ver se eu não coloquei nada errado. SY e o S2y é o valor de SY ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque assim é mais fácil de eu não me perder, tá? Quando eu estiver fazendo a conta. E pode ser que eu troque, né, o valor numérico de NX com de NY na hora de fazer estatística. Então, fazendo assim é mais confiável, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Agora que eu já escolhi minhas variáveis, né, eu vou só substituir na fórmula. Quem era a fórmula para cálculo de T na amostra? Era x barra menos y barra, entre parênteses, dividido pela raiz quadrada de S2x dividido por nx mais S2y dividido por ny. Tá? Então, ó, vou rodar esse exemplo. Então, minha estatística de teste deu menos 28,738. Tá? Tudo bem, pessoal, com essas contas? Eu podia ter posto direto, tá? Podia ter posto 142,5 menos 156,5, mas assim eu acho mais legal porque é mais fácil de conferir, sem contar que se você estiver fazendo outro exemplo, por exemplo, na lista, né, vai ter um outro NX, um outro X barra, um outro SX, é só você substituir os valores e rodar o mesmo código que ele vai funcionar, tá? Essa é uma das praticidades do R. Então, beleza. Agora, calculei, né, a estatística de teste observada na amostra. Agora eu preciso, como eu falei que eu quero fazer o teste pelo p-valor, né? Então, ó, a etapa 4 fica sendo o quê? O cálculo do p-valor, né?
a próxima etapa é o cálculo do p-valor. Deixa eu ver se alguém teve dúvida. Não? Tranquilo? Tá, beleza. Então, lembra lá, né? O que é o p-valor? Bom, deixa eu minimizar para voltar para os slides. Então, o que é o p-valor? O p-valor, ele representa, né? Vou colocar aqui p-valor. Ele representa uma probabilidade, tá? É a probabilidade do quê? Em palavras, é a probabilidade de observar algo mais extremo para a estatística de teste, ou seja, é uma probabilidade que envolve a estatística de teste. Tá? Então, é a probabilidade de observar algo mais extremo para a estatística de teste do que o que eu observei na amostra. Onde esse conceito de mais extremo, ele está ligado à hipótese alternativa. Então, vou colocar aqui. Deixa eu apagar essa coisa errada tudo aqui, para não ficar essa confusão. Como o meu teste é bilateral, então eu estou no primeiro caso aqui, tá? Estou nesse caso. Então eu fui lá, calculei o valor de t na amostra, deu isso aqui, ó, menos 28,731. Então, ó, aqui os valores estão muito pequenos, né? Não dá para ver direito. Mas os valores aqui na tabela são menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Aí, o menos 28 tá, sei lá, muito para cá. Na verdade, se eu quisesse ser, né, ser mais preciso, eu teria que até sair do slide para poder marcar esse ponto, né? Seguindo aqui, né? Tá chegando no menos 28. Então, ó, eu vou cometer um abuso, eu vou colocar ele só aqui, para que ele fique dentro da área do gráfico e eu consiga fazer os desenhos. Então, aqui eu tenho o meu valor de tzinho da amostra, que foi menos 28,738, tá? Então, o que seria considerado ainda mais extremo do que esse valor que eu observei na amostra? Bom, seria talvez esse valor aqui, esse valor, ou esse, ou esse. Então, ó, o que é mais extremo que o valor que eu observei para t na amostra, seriam valores de t menores do que menos 28,738. Só que eu tenho que lembrar, isso aqui é sob H0, claro, né? O p-valor sempre é a probabilidade de observar algo mais extremo do que o que eu observei na amostra, supondo H0 verdade. Então, para não esquecer, tem que botar o dado H0. Só que esse não é o único caso em que eu posso observar algo mais extremo do que isso, porque o teste é bilateral, né? Então, aqui do outro lado, eu tenho um t, um valor que é menos t, que está aqui do outro lado, que é igual a menos 28,7 alguma coisa. Então, também seria mais extremo do que menos 28,7 blá blá blá, um valor de t, né, acima de 28,7. Acho que aqui ficou confuso porque está aparecendo esse menos. Deixa eu botar para cá. Então, aqui eu tenho a menos t igual a 28,738. Tá? Então, ó, esse ponto também seria mais extremo do que o que eu observei na amostra, porque o meu teste é bilateral. Então, eu considero extremo tudo que tiver muito à direita e tudo que estiver muito à esquerda também. Então, ó, no cálculo do p-valor, eu vou ter o seguinte, eu vou ter p, o que é mais extremo do que o que eu observei na amostra? Seria ou o t ser menor do que esse valor, ou então o t ser maior do que 28,738, dado H0, tá? Bom, então é isso. Aí, prosseguindo, né, para de fato calcular essa quantidade, observa que a probabilidade à esquerda desse valor é a área da curva, né, à esquerda desse valor aqui. E a probabilidade do outro lado é essa área daqui. Como a variável é assimétrica, né, como a distribuição é assimétrica aqui, então essa probabilidade é igual a essa, né? A área que fica à esquerda de menos 28 é a mesma área que fica à direita de 28, porque a variável é assimétrica ao redor de zero. Então, eu posso escolher qualquer um desses, né? E dizer, por exemplo, que essa probabilidade, como esses dois caras são iguais, vai dar 2 vezes o primeiro.
ou 2 vezes o segundo, tanto faz, porque os dois são iguais. Tá? Tudo bem? Então, o p-valor deu 2 vezes t menor do que menos 28,738 sobre H0. Aí, o que acontece, né? Sobre H0, eu tenho uma distribuição t de student. Para isso, eu calculei a estatística de teste sobre H0. Tá? Então, a minha estatística de teste é t, falta só o número de graus de liberdade. Então, é isso que eu vou fazer. Isso aqui, né, vai dar 2 vezes. Como t sobre H0 tem distribuição t de student, isso aqui é PT, né, que é a probabilidade acumulada na t. Então, eu estou colocando aqui o comando do R, tá? Então, o comando do R para calcular essa probabilidade é PT. Qual é o valor, qual é o quantio, né, onde eu estou acumulando probabilidades? Eu estou acumulando até o valor menos 28,738. Tá? E agora falta o número de graus de liberdade V. Aí, para calcular o número de graus de liberdade, eu vou ter que usar a formulazinha, tá? Então, vamos lá. Número de graus de liberdade tem essa fórmula daqui. Então, vou colocar lá no R para a gente calcular. Então, aí, outra vantagem, né? Como eu coloquei, de usar o R para fazer a conta. Como eu coloquei S2, como eu coloquei tudo aqui com o nomezinho certinho, né? Basta copiar a mesma expressão. Né? Eu quero copiar essa expressão para calcular o número de graus de liberdade da T. Então, vai dar S2x dividido por nx mais S2y dividido por ny. Isso tudo ao quadrado. Então, calculei o numerador. Agora, dividido, vou fazer o denominador agora. Então, o denominador é S2x sobre nx ao quadrado dividido por nx menos 1. Mais a segunda parte, que é o S2y dividido por ny ao quadrado, então é essa parte aqui, dividido por n menos 1, por ny menos 1. É só tomar cuidado com os parênteses, tá? Porque, enfim, é fácil, né, você tá fazendo isso aqui, esquecer de botar um parênteses, aí a conta vai ficar meio... a conta vai ficar errada. Mas vamos lá, vamos calcular o número de graus de liberdade que a gente obteve aqui. Então, aqui eu estou guardando isso na variável que se chama nu, né? Que é esse V aqui, na verdade, ele é ni, o nome dessa letra. É uma letra grega, não é um V. Tá? E aí a gente escreve NU, né? É tipo mi que a gente escreve mu, na verdade. Então, o mi deu quanto? Deu 4.550,505, né? Então, ó, esse número de graus de liberdade aqui foi o número de graus de liberdade que eu observei para ter. Então, ó, eu volto, né? Então, aqui eu escrevo V igual 4550,505. E agora é só eu calcular essa quantidade aqui usando a minha função, né, que é acumulada da T. Então, vou fazer o seguinte, eu vou escrever agora PT, então vou botar P-valor. P-valor. P-valor é PT, eu vou acumular, não, 2 vezes, esqueci 2 vezes PT, de menos 28,738, com quantos graus de liberdade? Eu já calculei, é o nu, tá? É esse ni aqui. E agora eu posso pedir, né, qual o valor, quanto que deu o p-valor que eu calculei. Então olha só que valor pequeno, né? Deu 4,8. Eu vou manter só uma casa decimal. Esse e elevado a menos 167, isso é 10 elevado a menos 167. Tá? Esse valor aqui é absurdamente pequeno. Tá? Ele é muito pequeno mesmo. 10, são 167 números depois da vírgula. Né? Então é 0,00048. Né?
em que aqui você tem mais de 150 casas decimais. Então, é um valor muito pequeno, tá? Então, o que acontece? O p-valor deu esse valor muito pequeno. E ele tem que dar mesmo, né? Porque quando eu mostrei aqui para vocês, onde caiu a estatística de teste? Caiu longe na cauda. Tá? Então, caiu numa região muito inóspita da curva de densidade sobre H0. Então, ó, o p-valor que eu observei, né, que eu calculei, foi um valor muito baixo. Então, falta só a última etapa, que é a da conclusão do teste. Então, conclusão do teste. Então, lembra lá, como é que eu faço a conclusão do teste usando o p-valor? Então, a minha conclusão é a seguinte, ó, se o p-valor for menor do que alfa, então eu rejeito H0. A gente viu isso lá acho que foi na última aula, ou na penúltima. Não, deve ter sido na penúltima, porque eu falei disso antes de falar sobre teste para independência. Então, a gente tinha visto lá naquela última aula, naquela outra aula, né, acho que era a aula 13, se eu não me engano, que se o p-valor for menor que alfa, eu rejeito H0, tá? Como o p-valor deu esse valor absurdamente baixo, né, e deu aproximadamente zero, ele vai ser menor do que qualquer alfa razoável que eu coloque. Só se eu botar um alfa ainda menor que isso aqui, mas isso seria totalmente absurdo. Então, qualquer alfa, tipo alfa igual a 5%, 1%, 2%. Então, para qualquer alfa, eu rejeitaria H0. Então, minha conclusão do teste é rejeito H0 ao nível, a qualquer nível de significância alfa, que seja razoável, né? Então, os mais comuns são alfa igual a 5%, ou 1%, ou 0,5%, tá? Então, qualquer desses níveis aqui, por exemplo, eu vou rejeitar H0. E o que significa rejeitar H0 mesmo? Significa que as médias devem ser diferentes. Porque aqui eu estou lendo H1, né? Então, H1 quer dizer que as médias são diferentes. Se eu rejeitei H0, é porque eu concluí que H1 deve ser verdade. Então, ó, eu coletei minha amostra, vamos voltar lá para os dados. Coletei minha amostra, então, com o tratamento, a pressão sistólica era de 147, sem o tratamento era de 1,5,5. Então, eu já não tenho um x barra menor do que y, né? Y barra. Então, eu já tinha uma certa primeira evidência, vamos colocar assim, uma evidência preliminar de que o tratamento de fato parece a princípio, né, tá reduzindo mesmo a pressão sistólica da pessoa, né? E aí o teste me confirmou isso, né? Uma coisa interessante de notar é que o tamanho de amostra é bem grande, né? Em geral, né, quanto maior o tamanho de amostra, o que vai acontecer? Quanto maior o tamanho de amostra, menor vai ser a variância, né, de x barra e de y barra. Quando você olhar a diferença, se o n for grande o suficiente, né, muito, muito grande, qualquer diferençazinha pequena entre x barra e y barra vai ser sentida, né, porque a variância vai ser bem pequenininha. Então, a sua tendência é de rejeitar mais. Se o seu tamanho de amostra é muito grande, você tem a tendência de rejeitar a hipótese nula. Isso é um efeito colateral, digamos assim, né, do teste de hipótese. Em geral, o teste de hipóteses para tamanhos de amostra muito grandes, né, exageradamente grandes, você tende a rejeitar qualquer H0 que você colocar. Tá? Bom, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, nessas contas, ou na interpretação, ou em como calcular o p-valor? Ficou alguma etapa que ficou confusa? Não? Tá. Então, vamos lá. Beleza, então assim é o teste não pareado, né? A gente já conduziu o teste aqui, né? Já fez a conclusão do exemplo, né? Então depois vale a pena ler
ler o textinho, né, da conclusão, porque é sempre importante a gente fazer uma contextualização da conclusão do teste, né? Ao invés de dizer rejeito H0, então é bom a gente escrever em palavras o que aconteceu, né? Então eu coloquei aqui, o estudo forneceu evidências fortes o suficiente, né, para acreditarmos que a média da pressão sistólica é diferente para pessoas que fazem uso da droga em comparação com aqueles que não a utilizam. Então, essa conclusão vale para a população definida no estudo, a saber, é a população das pessoas acima de 60 anos, faltou anos, né? Que sofrem de hipertensão sistólica isolada, tá? Então, é isso. Bom, então, vamos falar de um ponto aqui, que é um ponto interessante também de se notar, que é a questão do intervalo de confiança para a diferença de médias. A gente não falou sobre esse intervalo de confiança lá atrás, porque implicava, né, entrar nessa seara toda de fazer o teste de hipótese para as diferenças. Então, preferi, ao invés de colocar todos os intervalos de confiança juntos lá atrás, apresentar esses mais no final, só nesse contexto, né, para não ficar muita coisa para ver de intervalo de confiança. Então, por que interessa, né, saber o intervalo de confiança para a diferença de médias? É porque, vamos pensar que, nesse caso, a gente fez o teste, concluiu que o tratamento reduziu, né, na verdade, né, o tratamento fez com que fosse diferente a média da pressão sistólica das pessoas tratadas em comparação com a pressão sistólica dos que não foram tratados. Então, a gente viu que houve uma diferença, né? Existiu uma diferença aí ocasionada pelo tratamento. Mas a gente não fez nenhuma medida de que diferença seria essa, né? Eu, por exemplo, poderia olhar, né, a forma mais ingênua seria olhar a diferença entre x barra e y barra, para ter alguma medição, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, a diferença foi de menos, aqui vai dar 14, foi de menos 14 pontos na pressão sistólica, né? Por usar o tratamento. Então, isso seria uma estimativa, mas a gente pode fazer melhor, né? Porque essa é só uma estimativa pontual, né? Ela não é uma estimativa, eu não tenho nenhuma medida de incerteza associada. Então, por isso é importante, quando a gente rejeita H0 num teste de comparação de médias, é importante quantificar qual foi a diferença entre as médias populacionais. E a gente pode fazer isso através da construção do intervalo de confiança. A gente também pode sempre, né, calcular a diferença pontual, né, e reportar esse valor. Mas isso é pouco, né? A gente pode fazer melhor do que isso, que seria exibir um intervalo de confiança para a diferença das médias, né? Então, aqui eu já coloquei direto a fórmula do intervalo de confiança, tá? Eu já coloquei aqui direto para vocês. Mas não precisava, tá? Eu não vou fazer aqui a conta com vocês, porque ela é bem parecida com a conta lá que a gente fazia para intervalo de confiança para a média usual, né? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu só vou dar uma ideia, né, de como que a gente chega nisso. Acho que eu não tenho aqui a estatística anotada. Vou botar... Peraí, não, acho que eu tenho isso. Tá aqui. Então, através dessa estatística de teste, eu só colocaria aqui menos μx, menos μy, porque sob H0, eu colocaria isso aqui no numerador, sob H0 esse cara daria 0, né? Então, aí o objetivo é eu isolar esse cara daqui no meio, nas probabilidades, então, enfim. É só mais uma manipulação algébrica para chegar no intervalo de confiança. Se sobrar tempo lá no finalzinho, eu faço, tá? Mas eu prefiro garantir que eu vou conseguir falar um pouquinho de teste não pareado. Então, ó, a fórmula do intervalo de confiança é essa. Então, é x barra menos y barra. Vocês vão ver que tem tudo a ver com a estatística de teste. Por quê? Vai dar x barra menos y barra, que é o numerador, menos, não, o mais ou menos. Esse mais ou menos é só preguiça, né? Quer dizer que
um dos valores do intervalo vai ser obtido fazendo esse cara igual ao mais, e o outro valor vai ser com ele igual a menos, tá? Então, vai ser, o valor maior do intervalo vai ser x barra menos y barra, mais, aí eu já botei o comando do R, QT, 1 menos alfa sobre 2, mi, vezes a raiz do que aparece aqui na divisão, né, do denominador. Então, nota que ele tem tudo a ver, né, com a estatística de teste. Por quê? X barra menos y barra, mais ou menos o quantil da t, com esse número de graus de liberdade, que é exatamente a distribuição da estatística de teste, vezes o denominador. Então, é numerador, mais ou menos quantil, vezes denominador. Tá? Então, é até fácil de gravar. Então, vamos fazer a conta, né? Vamos olhar isso no R, para entender, para ver no exemplo, né, de fato. Então, ó, se eu quiser quantificar, né, qual foi o decréscimo, eu posso fazer x barra menos y barra. Aí eu tenho que escolher, né? Primeiro eu vou fazer o que tenho mais ou o que tenho menos. Vou fazer o com menos. Então, é x barra menos y barra, menos o quantil da t. No caso, eu quero verificar que o intervalo de confiança é esse. Né? Ou seja, a confiança é 95%. Então, como a confiança eu represento por 1 menos alfa, isso vai dar 95%, né? Então, aqui no quantil da t vai entrar o quê? Vai entrar, se 1 menos alfa é 0,95, então é porque menos alfa igual a menos 0,05, ou seja, alfa é 0,05. Então, o que entra aqui é 1 menos alfa sobre 2. Então, vai entrar 1 menos alfa sobre 2 vai dar 0,05 dividido por 2, então entrou 1 menos 0,025, que é 0,975, tá? Então, esse 975 é o que entra no quantil da t. Então, deu QT 0,975. E o número de graus de liberdade? O número de graus de liberdade é 4.550,505, que foi o valor de Ni que eu obtive ali em cima. Eu já tinha calculado ele aqui. Tá? Então, entro com o comando QT. Agora falta essa parte, né? Vezes raiz quadrada de S2x, então é S2x, dividido por NX, mais S2y dividido por NY. Então, esse aqui é o primeiro valor do intervalo de confiança. Deu menos 15, né? Se eu for arredondar para 2 casas decimais, já dá... Não, uma casa decimal vai dar menos... vai dar menos 15. Então, aqui, ó, eu arredondei para uma casa, menos 15. E agora eu vou fazer do outro lado. O outro lado é a mesma coisa, o outro lado do intervalo. Só que eu troco N por o menos por mais. Então, deu menos 13. Então, ó, aqui deu o meu intervalo de confiança para a diferença das médias. Tá bom? Tá. Então, com isso, eu sei que eu consigo dizer para a pessoa que está estudando, né, esse assunto, nessa questão da obesidade, da hipertensão com o tratamento que visa reduzir a pressão sistólica, né, eu posso reportar para ele, olha, o resultado que eu obtive foi com um grau de confiança de, digamos, 95%, é de que o seu tratamento que você está propondo reduz, né, o nível de... Ele reduz porque o tratamento está em X, tá? Então, isso aqui é importante. Depende, tem que interpretar quem é o X e quem é o Y. Como o X é o tratamento, né? Então, quer dizer que X menos Y é um valor negativo, que está aqui dentro desse intervalo. Então, é porque, né, o tratamento é menor do que o placebo, ou seja, isso quer dizer que
a droga que eu estou testando, ela foi capaz de reduzir o nível de... reduzir a pressão sistólica, né, no sangue daquelas pessoas. Então, aqui eu também consigo mensurar qual foi a redução. Então, eu digo, ó, com alto grau de confiança, a redução que a sua droga provoca é de entre menos 13, né, a redução é de 13 a 15 unidades, né, de medida na pressão sistólica da pessoa. Então, nota como é interessante, né? Agora as coisas começam a ficar um pouco mais palpáveis. Até no exemplo que eu estava falando lá das garras dos escorpiões e tal, né? É um exemplo mais abstrato e mais bobinho, porque, enfim, você testava se a média era igual a um valor, mas de onde vinha aquele valor? Não vinha, sei lá, da minha cabeça. Nesse caso aqui, não. Esse caso é muito mais aplicado. Você está agora comparando o efeito de uma droga sendo administrada em pacientes. E aqui você consegue mensurar, né, qual foi o efeito da redução. Você consegue decidir, testar se o efeito foi significativo, e a gente viu que sim, porque rejeitou H0. Além disso, a gente consegue estimar, né, produzir um intervalo de confiança que permite quantificar qual foi a redução provocada por aquele tratamento, né, no nível, né, na pressão sistólica das pessoas, tá bom? Bom, então, isso aqui encerra a parte de teste de hipótese para duas médias com amostras não pareadas. Ficou alguma dúvida nesse exemplo, no finalzinho, nessa parte do intervalo de confiança? Tá? Alguma coisa ficou confusa, Alda, nessa parte? Aí eu posso voltar e explicar. Não sei se foi aqui. Não? Tá. Tudo bem, tá bom. Bom, então vamos tratar do último exemplo para a gente conseguir finalizar. Eu acho que em 20 minutos dá para a gente terminar 8h30, porque a gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Então vamos lá, vamos falar um pouco de teste de hipótese para duas médias, tá? A gente já estava falando de teste para duas médias, mas agora eu vou tratar de amostras pareadas, tá? E a gente vai ver o que significa isso, o que é uma amostra pareada. Então, no teste que a gente fez de comparação de média, que a gente viu anteriormente, né, a gente precisa que as amostras sejam independentes. Precisa de independência nas amostras. Bom, por exemplo, quando as unidades amostrais são... Então, vamos pensar aqui, né? Então, tem casos em que não tem independência entre as amostras, tá? O que seriam exemplos de quando não tem independência? Então, se as duas unidades amostrais já são designadas a um tratamento de forma totalmente aleatória, por exemplo, se eu tenho dois grupos distintos de pessoas e que eu pego essas pessoas aleatoriamente, não posso supor que as unidades amostrais são independentes umas das outras, que a minha medição não vai ser dependente da medição do outro, sob algumas circunstâncias. Então, ó, por outro lado, você tem outros estudos em que existe uma dependência clara entre as amostras, né? Então, nesse caso em que eu tenho dependência, eu não posso usar o teste anterior. Uma das hipóteses do teste anterior era da independência de fato. E a gente até anotou aqui, ó, a gente usou a independência nessa parte, na parte de calcular quem é a variância da diferença, que até deu essa expressão aqui, mas essa expressão só vale se eu tiver independência. Se eu não tiver independência, o teste cai por terra, não consigo fazer. Que essa expressão vai dar diferente, e eu não consigo achar uma estatística de teste com distribuição conhecida. A gente não sabe mesmo, né? A estatística a gente não consegue fazer se forem independentes. Tem que fazer um truque. Bom, e a gente vai ver, né, alguns casos em que a gente pode ter dependência nas amostras. Por exemplo, se a gente estiver comparando o nível médio de colesterol no sangue de um paciente antes e depois de um programa de exercícios e de dieta. Aí eu vou ter duas amostras, então eu estou pensando assim, o meu estudo eu pego um grupo de pessoas e aí eu observo as medidas referentes ao colesterol em cada pessoa, do jeito que está quando eu amostrei essas pessoas, né, quando eu quando eu escolhi os pacientes para fazer o teste. Aí submeto eles a uma série de exercícios e dieta e depois eu olho as observações
após esse treino. Então, concorda comigo que a segunda medição deve ser dependente da primeira? Porque elas estão atreladas ao mesmo indivíduo. Então, eu tenho uma dependência, né, entre x1 e y1. Essas medidas estão correlacionadas, porque são a mesma pessoa. Se for uma pessoa, né, se for uma pessoa com colesterol muito alto, né, posso esperar uma redução, né, depois do programa de exercícios e dieta, mas provavelmente não vai reduzir para um valor, né, tão próximo assim de um valor de uma pessoa saudável, né? Então, em geral, a segunda medida está dependendo da primeira. O outro caso seria a comparação de duas substâncias para higienização de, sei lá, dentaduras, né, em experimentos com idosos que têm dentadura dupla, que é aquela dentadura superior e inferior. Então, se eu for olhar, né, a medição com respeito à dentadura superior e à inferior, as medições também vão ser dependentes, né, porque está na boca da mesma pessoa, digamos assim. Outro caso seria, aí esse aqui é um pouquinho mais longo. Se eu tiver 10 pequenas áreas de fazenda e selecionar aleatoriamente essas áreas. E aí, em cada uma delas, eu posso plantar, cada uma dessas 10 areazinhas, são áreas pequenas, a gente pode pensar. Então, em cada uma delas, eu posso plantar 2 mudas de gérmeos. Uma com cultivo tradicional, assim, próxima da outra. Uma com cultivo tradicional e a outra com cultivo desenvolvido por um especialista em botânica, por exemplo. Então, coloco lá minhas 2 gérmeas, em 10 regiões próximas, umas em pares, né, próximas, uma que forma um par próxima uma da outra, e vejo se cresceu mais aqui foi com um tratamento tradicional ou com um tratamento proposto aí pelo especialista. E aí eu posso comparar, né, o número de hastes geradas pelas mudas sobre cada um dos 2 cultivos e ver se, como uma medida, né, do crescimento das 2 plantas, e ver se foi diferente o método tradicional do método proposto. Nesse caso, eu também tenho dependência, porque como as plantas elas estão em uma região pequena, né, e estão próximas umas às outras, ou seja, de repente elas competem, né, ou de repente a condição do solo é a mesma, ou é muito similar de uma planta para outra. Então, o que eu observar para uma tem uma dependência do que eu vou observar na planta que está do lado, né? Então, existe uma dependência ainda. Às vezes, até quando são indivíduos muito diferentes, por exemplo, se forem gêmeos, né, numa amostra, já olhando gêmeos. Como gêmeos têm gêmeos idênticos, digamos assim, né? Eles têm o mesmo DNA, né? Eu não sei se eu acho que tem o mesmo DNA, gêmeos idênticos. Então, se você estiver estudando uma doença que tem característica genética, então as observações vão ser dependentes também. Então, tem vários casos em que a gente tem dependência entre as amostras. Esses casos que eu coloquei aqui são casos em que existe um pareamento óbvio, né? Existe uma unidade que está atrelada a 2 observações diferentes. No primeiro caso, era uma mesma pessoa fazendo exercício antes e depois, então as unidades de medida que se mede antes e depois está atrelada à mesma pessoa. No caso da higienização, elas estão atreladas à mesma boca, né, que é a dentadura superior e a inferior. E no caso da fazenda, eles estão atrelados, né, cada par está ligado um ao outro pela área em que ele foi plantado. Então, sempre que eu tiver essa questão do pareamento, eu não consigo usar o teste anterior, eu tenho que usar o teste pareado. E aqui eu só coloquei uma justificativa do porquê. Por que eu não posso simplesmente ignorar isso e fazer o teste que é não pareado? Por que eu não posso fazer o teste anterior? E essa é a razão. Eu mostrei lá para vocês que na hora que eu calculo a variância da diferença, se as amostras não são independentes, essa variância ela vai ser igual a esse primeiro valor, que está batendo com esse aqui, mais um segundo valor, que também bate, e o terceiro depende desse termo aqui de covariância, tá? Esse termo aqui é calculável, eu consigo calcular essa covariância aqui, quer dizer, não vai ser calculável, na verdade, porque vai depender do sigma, né? Então, esse termo eu não consigo calcular também, e ele vai confundir, né, na verdade. Ele vai tornar impossível eu produzir uma estatística de teste que conheça a distribuição, né? Então, isso aqui prejudica totalmente o teste. Então, por isso eu não posso ignorar que o teste é pareado e fazer sem ser pareado, tá? Porque eu estou jogando para debaixo do tapete a hipótese de independência. Então, para fazer o teste pareado, eu tenho que fazer o teste
específico, né, que leve em conta o pareamento. Bom, para estudar isso, eu vou definir um exemplo, que também foi o exemplo lá do livro, né, do livro do Pagano e Govro, né, Princípios de Bioestatística, em que, aqui eu só coloquei, né, a definição do pareamento, que é cada unidade xi, ela vai estar atrelada a uma outra unidade yi, né, no outro grupo. Então, para cada unidade no grupo 1, essa unidade ela vai estar atrelada a uma outra medida, né, a uma medida análoga, mas no grupo 2. Alguma dúvida aí, pessoal, no setup, no teste pareado? Acho que a gente ainda não viu o exemplo concreto, então tem pouco espaço, né, para ter dúvida. Bom, então vamos lá, vamos para o exemplo. Então, nesse exemplo, a gente tem o seguinte, temos 63 adultos, homens, né, com doença coronariana arterial, e esses adultos, eles são submetidos a uma série de exercícios físicos. Esse exemplo é um exemplo um pouquinho intricado, então tem um pouquinho de detalhe. Então, vamos ver com calma. Bom, eu pego esses 63 adultos, né, com doença coronariana, e aí eu faço o seguinte. No primeiro dia, aí eu coloquei aqui em 1 o que acontece no primeiro dia. Em 2, o que acontece no segundo. No primeiro dia, o indivíduo vai correr numa esteira, tá? E aí eu vou medir o tempo até o estado de angina, né? Que é a dor ou espasmos no peito. Até o cara sentir dor ou sentir um incômodo no peito. Quando ele começou a sentir assim, eu parei o experimento, e aí eu coloco o indivíduo para descansar por 1 hora. Ele fica lá descansando, eu falo, descansou, deu 1 hora, então corre aí de novo. Aí boto o indivíduo para correr de novo. Isso vai gerar uma segunda medição até o tempo de angina. Então, eu vou fazer o seguinte, vou repetir o mesmo exercício de antes e vou anotar quanto tempo vai levar para ele sentir dor de novo. Bom, como a pessoa já, mesmo tendo descansado 1 hora, não repôs 100% das energias que perdeu na primeira etapa do teste. Então, você espera, né, que a medição do segundo tempo de angina seja menor do que a do primeiro, né, porque ele vai se cansar mais rápido, ele ainda vai estar cansado depois do descanso de 1 hora, pode ser um pouquinho cansado que seja, mas quando ele começar a correr, a medição do segundo tempo vai ficar um pouco menor. Então, nesse dia, a gente vai mensurar o seguinte, o decréscimo percentual no tempo de angina entre a segunda e a primeira medição. Como assim? Aí eu preparei um exemplinho aqui para vocês verem como é que calcula esse valor. Então, eu botei aqui o exemplo. Então, vamos supor que no primeiro teste da esteira, o indivíduo apresenta angina depois de 983 segundos. E que depois do estudo, ele levou 957 segundos até apresentar. Depois do estudo, não, depois do descanso, né, o indivíduo levou 957 segundos até apresentar a angina. Então, o decréscimo percentual foi de quanto? Eu observei um decréscimo no tempo até a angina, ele se cansou mais rápido da segunda vez. Então, esse decréscimo percentual foi 983 menos 957. Esse foi o decréscimo, tá? Então, isso foi o decréscimo. Agora, o decréscimo percentual eu tenho que dividir pelo valor original, né? Então, esse decréscimo percentual observado foi de 2,6%. Então, isso significa que ele levou 2,6% menos de tempo até sentir dor no peito, tá? Em comparação, pegando a segunda medição em comparação com a primeira. Então, sofreu uma redução. Beleza, isso tudo aí é no primeiro dia. Então, no primeiro dia, faz isso lá. Segundo dia, a mesma pessoa retorna e faz o mesmo exercício. Bota ela lá para correr na esteira, mesma velocidade, tudo certinho controlado. Aí anota de novo o tempo, né, até a angina. Então, essa deu a primeira medição. Aí o que muda é o que acontece no descanso. Então, agora, quando você for colocar esse indivíduo para descansar, ele vai estar exposto a um ambiente que teve uma adição artificial de monóxido de carbono, mas é uma adição pequena, comparável a um dia muito poluído numa cidade com muitos carros, por exemplo. É o que ele diz no texto. Essa adição ela é feita de tal modo que aumenta em 4% o nível de carboxihemoglobina no sangue daquela pessoa, tá? Não é um aumento pequeno.
E aí, o que você fez? Aí você colocou lá gás carbônico no ambiente daquela pessoa, para ela ficar um pouquinho mais exposta, e aí você vai medir de novo, aí você vai pedir para ela, agora você descansou nesse ambiente aí, agora vamos lá, correr de novo. Bota ela na esteira e pede para ela correr outra vez. E aí você mede de novo, né, o percentual de decréscimo nos tempos de angina entre o segundo teste e o primeiro, só que no segundo dia. Então, nota que a única diferença é o descanso. No primeiro dia, que a gente pode ver como tratamento usual, né, como, não sei se faz sentido pensar aqui em tratamento, mas pensar na rotina usual, né, que aqui o que ele quer medir é qual é o efeito, eu acredito, qual é o efeito da exposição a um grau mais elevado de monóxido de carbono no cansaço físico da pessoa, né? Então, o que ele quer comparar é um placebo, digamos assim, ou um controle, que seria qual foi a redução, quão mais cansado você fica fazendo atividades em seguida, num ambiente normal, em comparação com o quão mais cansado você fica quando você está submetido a uma poluição maior, mais uma concentração maior de gás carbônico. Tá? Bom, então aqui eu preparei, só coloquei aqui, eu preparei, né? Estava no livro já, né? Então eu peguei, eu achei bem ilustrativo esse gráfico. Então, ó, coloquei aqui os dados do problema. Então eu tenho a média populacional no X, que é a média, né, no primeiro dia, então o X está atrelado ao primeiro dia e Y está atrelado ao segundo dia. Então, no primeiro dia não teve nenhuma adição de gás carbônico durante o período de descanso. Então, ó, a média populacional, estou chamando aí de μx, né? Enquanto a média amostral, x bar. No segundo dia, a média populacional foi μy, né? E a média amostral observada foi de 7,59%. E aí, quais são minhas hipóteses? As minhas hipóteses são H0 não tem diferença, né? Se eu colocar uma concentração maior de gás carbônico, não vou observar diferença no cansaço, né, da pessoa, contra a hipótese nula de que, né, se eu rejeitar H0, eu vou concluir que μx é menor do que μy, né? Tá? E aí eu já botei lá na frente por que é nesse sentido. Por que não é, a hipótese nula não pode ser maior ao invés de ser menor, tá? Mas a gente vai ver lá na frente. Então, ó, vamos ver aqui uma ilustração. Eu acho essa ilustração bem interessante. Então, aqui eu tenho o ar usual, né, o ar ambiente, e aqui é a adição de monóxido. Então, aqui é o X, aqui tem o XIs, e aqui eu tenho os YIs, né? Então, se eu simplesmente olho para essa massa de dados aqui, então eu olho aqui todas as observações, né, então tem percentual de decréscimo aqui, e o percentual de decréscimo aqui quando tem adição de monóxido de carbono. Como as observações são pareadas, eu consigo saber a qual observação o YI está atrelado. Então, nota que eu consigo saber, por exemplo, que essa observação está atrelada a essa daqui. Consigo ver que essa está atrelada a essa. Então, ó, se eu olhar, se eu observar, né, da esquerda para a direita. Então, ó, daqui para cá parece que teve um leve aumento. Daqui para cá também teve um aumento. Daqui para cá foi um decréscimo, então decréscimos eu só tive um até agora. Eu vou contar o número de decréscimos. Esse aqui aumentou, essa pessoa aumentou, essa pessoa aumentou, essa pessoa parece que aumentou um pouquinho, essa aumentou também, essa diminuiu. Então, aqui eram 63 pessoas, tá? N igual a 63. Mas aqui, só para a gente conseguir visualizar, só tem 10, tá? Então, ele está fazendo aqui em 10 homens, tá? Então, nota que, como eu tenho pareamento, eu sei quantos foram os casos em que houve acréscimo e quantos casos houve decréscimo. Como quase tudo foi acréscimo, isso aí já acende uma luzinha, né, na minha cabeça, dizendo, é uma evidência a priori, não uma evidência, digamos assim, inicial, de que submeter ao gás, a uma concentração maior de gás carbônico aumente, né, o decréscimo percentual de angina em comparação a não submeter ao ambiente com concentração mais elevada de gás carbônico. Né? Um teste, quando ele não é pareado, eu não tenho isso aqui. Eu só tenho que comparar essa massa com essa massa aqui de dados. Então, se eu só comparar essa massa com essa, fica menos óbvio, né?
Eu não sei, não tenho sem mais dizer com tanta clareza se eu devo esperar um aumento ou um decréscimo quando eu olho para y em função de x. Tá? Então, por isso eu acho essa ilustração bem interessante, né? Essa questão de mostrar os dados pareados. Ah, estou engasgando aqui. Bom, e aí o que, que acontece, né? Aqui eu só coloquei uma justificativa da hipótese alternativa ser essa daqui, né? Então, vamos acompanhar aqui para ver se faz sentido a hipótese alternativa ser essa. Então, eu começo notando o seguinte. Em Y, eu tenho mais gás carbônico, tá? É só um desenho esquemático para ajudar nesse exemplo em si, porque tem muita coisa. Tem o percentual de decréscimo em X, o percentual de decréscimo em Y, e a gente está comparando se o percentual de decréscimo em Y é maior do que o percentual de decréscimo em X, então fica confuso muito rápido. Então, eu fiz assim, ó, se o Y for, então em Y, né, que é o segundo dia, eu tenho mais gás carbônico. Isso implica mais dificuldade de respirar, que implica menor tempo até a angina, ou seja, menor tempo até eu me cansar quando corro. Então, se a dificuldade de respirar é maior, então eu vou levar menos tempo até ficar cansado. E isso quer dizer que vai aumentar o decréscimo de tempo até a angina após o descanso, tá bom? Então, ó, se o tempo de angina, até a angina fica menor, quer dizer que aumentou o decréscimo no tempo até a angina após o descanso, né? Que quer dizer, tempo menor significa que aumentou o decréscimo. Então, se aumenta o decréscimo de tempo até a angina após o descanso, é porque, né, o decréscimo de angina após o descanso é maior do que esse decréscimo quando não tem gás carbônico no ambiente. Tá? Quer dizer, tem gás carbônico no ambiente, mas não tem um acréscimo artificial de gás carbônico no ambiente. Tá? Bom, então é isso. Agora a gente vai definir as diferenças pareadas. Tá? Então, ó, como cada medição y ela está atrelada à medida xi, através do indivíduozinho, né? Então, essas variáveis são dependentes. Tá? Então, o y é dependente de xi. Então, uma maneira de eu, entre aspas, né, eliminar a dependência seria se eu subtraísse xi de yi. E aí eu vou chamar essas medições de DI, que são as diferenças. Então, para ficar mais claro, eu fiz o seguinte: aqui estão as observações de x, aqui as observações de y. E na terceira coluna tem as observações das diferenças. Né? Então, eu tenho D1 é igual a x1 menos y1, D2 é igual a x2 menos y2. Então, eu vou fazer as diferenças, né, pareadas para todo mundo, até o Dn igual a xn menos yn. Tá? Então, nota que antes eu tinha uma amostra de 2n, né, 2 vezes n. Que n eu estou supondo que é o tamanho da amostra em x, que também vai ser o tamanho da amostra em y, porque aqui está tudo pareado, né? Isso vai resultar em uma nova amostra de tamanho n agora, ao invés de ser tamanho 2n. Essa amostra agora passa a ser uma amostra de diferenças. Tá? Então, eu vou pegar a minha amostra inicial e vou subtrair as unidades que estão pareadas. Isso vai me dar uma amostra de diferenças e eu vou fazer o teste em função dessa amostra de diferenças, tá bom? Bom, e aí eu elaboro o meu teste pareado, tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou parar por aqui porque já são 8h30, então eu acho que vai ser mais proveitoso se eu parar para fazer, se eu parar para gravar o teste pareado e colocar para vocês depois. O que vocês acham? Não sei, estou com medo de já estar muito tarde. Vocês preferem que siga? Ou preferem que grave depois? Então, tudo bem prosseguir? Ah, gravar. Tá, beleza, tá bom, tá bom.
Tá bom, pessoal, então eu vou fazer assim, até porque eu tô sentindo que eu tô correndo um pouco, né, para caber tudo no tempo, mas não tem problema, porque essa é a última parte do conteúdo mesmo. Então eu acho que eu gravo com mais calma e coloco lá para vocês assistirem depois, tá bom? Tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou colocar lá no YouTube depois e aí a gente se vê na semana que vem. Eu vou colocar agora, ou acho que ou ainda hoje, mais tarde depois da janta, ou amanhã de manhã, coloco a próxima lista, que aí você já tem os exercícios de intervalo de confiança e de análise exploratória de dados, tá bom? Professor, sem querer ser repetitiva, Uhum.